Aula número 5, grupo de estudos junho-julho, estudo sobre aprofundamento da revolução cognitiva, perspectiva, causas e consequências e tal. Nós discutimos já, a gente vem numa discussão, no encontro passado de ontem e no vídeo passado, feito na semana passada, a gente discutiu revolução cognitiva. Agora nós vamos discutir as causas da revolução cognitiva e aí a gente vai abandonar um pouco, né? A gente vai sair um pouco já, digamos assim, da aba do Pierre Levy, que é mais ou menos o pai, né, dessa ideia toda, para a gente entrar agora um pouco já na minha tese de doutorado e um pouco já no que eu coloco de diferente naquilo que o Pierre Levy traz. Então, o que acontece? O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que existe uma relação de todos os animais, inclusive dos seres humanos, numa relação que é, eu vou colocar aqui um quadrado. Vamos trabalhar aqui um quadrado. Imagina isso aqui é um quadrado em que a gente tem em cima do quadrado, né, vamos supor que aqui é o quadrado, né, aqui em cima nós temos a governança. Embaixo nós temos o tamanho, a quantidade de pessoas na espécie. E aqui nós temos a comunicação e a gestão. Imagina uma coisa desse tipo, esquece esse dedo aqui. Então o que acontece? Quando você tem um aumento da população, o que os outros animais fazem, né? Os outros animais, quando eles têm um aumento da população, eles se dividem. Os bandos se dividem. Ou eles começam a diminuir esse tamanho da espécie, né, matando os filhotes. Então, os animais, eles não têm, os animais, digamos, irracionais, eles não têm a capacidade de crescer muito. Por quê? Porque eles têm uma limitação, né, biológica de tamanho, porque ele não consegue se repensar, nem construir ferramentas e tecnologias para poder aumentar a sua espécie. Nós somos diferentes. Nós somos uma espécie abusada, né? E essa espécie abusada, que quando ela cresce, ela não tem limitação de tamanho. Só que quando você cresce, você começa a ter o problema nas pontas. Você começa a ter um problema de comunicação, porque esse novo modelo exige uma nova comunicação, um novo modelo de gestão, um novo modelo de governança. Então, quando a gente foi analisar o gráfico, né, por volta aí de 1400, o gráfico do crescimento econômico, do crescimento populacional, se você for no Wikipedia botar crescimento populacional, você vai ter todos esses gráficos, né? Você vai ver que começa a aumentar o tamanho da população, né? E você vai começar a ter um questionamento da governança dos reis. Por quê? Porque a sociedade vai começando a demandar novas necessidades e o modelo de governança que tinha naquele momento, ele começa a ser obsoleto. E aí você vai começando a ter um aumento gradual da população e cada vez aquela população vai pressionando mais o modelo de governança dos reis. Como é que surge aí, que interessante, a revolução cognitiva, ela introduz uma nova comunicação que vai permitir sistemicamente, primeiro, que aquela nova comunicação permita questionar o modelo anterior e permita ter instrumentos para criar o novo modelo. Ao mesmo tempo que ela destrói, ela permite, né, repensar e questionar o modelo anterior, ela permite você modular e crescer em cima do novo modelo. Então, se a gente não tivesse tido o papel impresso em 1450, a disseminação do papel impresso, né, em que vai fazer as pessoas mudarem as suas percepções, a gente continuaria hoje com a monarquia. E aquilo vai gerar, em 1800, com a Revolução Francesa, uma nova governança questionando o modelo dos reis. Então, existe essa relação entre o tamanho da população, a governança, a gestão e a comunicação, né? Então, o que acontece numa revolução cognitiva? Quando você... E como é que a gente poderia dizer que a história funciona, né? A história funciona, e aí a gente poderia trabalhar com o principal motivador da história, o fato principal que modifica completamente a nossa permanência no mundo, e a gente não tem essa visão, porque a gente vinha, né, de ciclos demográficos muito estáveis, e a gente agora está vivendo picos de demografia, então isso vai ficando mais visível. Então, o que acontece? Quando a população cresce, né, ela vai pressionando os modelos que a gente tem de sociedade, que é o de comunicação, o de gestão e de governança, né? Então ela começa a pressionar. Isso aqui começa a ser ineficaz e começa a ser obsoleto. Então a primeira coisa que muda, né, não é nem a governança nem a gestão. A primeira coisa que muda é a revolução cognitiva, que traz uma nova comunicação. Essa nova comunicação vai empoderando as pessoas para começar a criar novos modelos e começar a questionar os modelos antigos, que é o que a gente está vivendo agora, né? Então, aí a gente começa a ter crises de governança e crises de gestão. E aí a gente começa a experimentar em vários pontos pequenos, a gente está vendo isso na startup, está vendo isso no TaxiBit, está vendo isso em outros lugares, a gente vai experimentar vários modelos novos de fazer a gestão e a governança. E com isso a gente vai criando, né, a possibilidade de migrar. Então toda essa discussão que a gente está fazendo hoje, nessa primavera brasileira, sobre a discussão do governo, do parlamento, etc., a gente tem que entender o quê? A gente tem que entender que o atual parlamento, a atual representação, ela não nasceu
lá nas cavernas. Ela nasce, 1400, ela nasce a partir de 1450, ela se toma forma em 1800, com a Revolução Francesa, e agora a gente está questionando, então a gente tem que ir para a história, ver como é que surgiu e qual é a mudança, qual foi o original, por que foi originado esse modelo de representação e como é que isso vai desdobrar mais para frente. Isso vale não só para a política, também para a escola, também para empresas, para o governo, porque todas essas instituições, todas as organizações que a gente tem hoje, são filhas, né, da revolução cognitiva do papel impresso e depois netas, né, digamos assim, né, netas da revolução cognitiva e filhas, né, do modelo de governança que surge a partir da Revolução Francesa, que estabelece no mundo um modelo mais aberto, né, em que a gente termina com a governança que é baseada, né, no sangue e baseada na hereditariedade e na escolha de Deus, para um novo modelo que teve que passar por todo um processo filosófico, etc., etc., para a gente poder aceitar e começar a construir esse novo modelo, que é o que a gente vai começar a construir agora. Então é fundamental para a gente poder entender o mundo que a gente está vivendo, é entender que a passagem de 1 bilhão para 7 bilhões não é uma passagem que vai sair, que a gente pode ficar no mesmo modelo. A gente vai ter que sair para um novo modelo, e esse modelo é o modelo que a gente vai construir um novo processo de comunicação, e essa comunicação, em cima dessa nova comunicação, que a gente vai começar a trabalhar. E essa comunicação que eu quero falar na aula 6, que é a comunicação algorítmica, que a gente vai discutir no próximo encontro. Bom, é isso, espero que você tenha gostado, e a gente discute na terça-feira no nosso encontro. Valeu, obrigado.